Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, as luzes de 2021 acenderam-se para todos nós, e elas assim o fizeram para nos chamar para uma temática absolutamente importante, sobretudo para o progresso e a evolução das criaturas todas. Trata-se da mediunidade. A mediunidade é um dom de Deus dado a nós outros humanos para que, através desse serviço fraterno na caridade, nós possamos ser aqueles que farão o intercâmbio entre os planos espiritual e físico. Os espíritos, como já dissemos aqui reiteradas vezes, podem de fato muita coisa, mas eles precisam muitíssimo da mediunidade de nós outros humanos para trazerem as suas orientações, as suas súplicas, enfim, as suas necessidades de nos auxiliar ou de nos pedir auxílio. Existem vários tipos de mediunidade. As mais comuns são a mediunidade psicofônica ou falante, aquela em que o médium, na casa espírita, transmite a mensagem de um espírito pela fala. É muito comum esse tipo de mediunidade e as casas espíritas têm em maior número sempre esses companheiros que trazem os anseios, as necessidades, as recomendações e a profilaxia, quando é o caso, para o endereçamento correto das nossas atitudes, para a correção de uma postura que não esteja de acordo entre os trabalhadores, entre os dirigentes de uma casa espírita, por exemplo. Os médiuns de psicografia são aqueles que transmitem a mensagem pela via da escrita, traduzindo a necessidade ou a mensagem renovadora de um espírito. Chico Xavier, grande baluarte da doutrina espírita, do espiritismo cristão, psicografou mais de 400 obras. Na mesma linha, Divaldo Franco segue psicografando, recentemente lançou um livro, mais um livro, trazendo as mensagens daqueles companheiros que do outro lado da vida seguem nos auxiliando. No caso de Divaldo Franco, sua mentora, Joana de Ângeles, é quem mais o procura para que ele transmita para o mundo, através da psicografia, as suas mensagens, as suas orientações, todas elas com fulcro nas nossas necessidades e tendo em vista o nosso progresso. A mediunidade de audiência para aqueles médiuns que escutam as vozes dos espíritos, as suas súplicas, as suas orientações, as suas mensagens. Esses companheiros têm, de fato, grande frequência na casa espírita, embora o seu número não seja tão grande quanto aqueles irmãos que desenvolvem a mediunidade psicofônica, ou seja, aquela que transmite a comunicação espiritual pela fala. Mas são todos eles muito importantes. O médium que traz a condição sonambúlica, aquele que levanta-se pela madrugada, normalmente naquele sono pesado, e traz a mensagem, por vezes escrita, por vezes na forma oral, de um companheiro em grande necessidade de transmiti-la. Não é uma mediunidade exatamente comum, embora não se deva usar esse termo comum. Toda mediunidade é importante, mas é a quantidade de médiuns
nessa condição não é das maiores, mas mesmo assim existem em todas as casas espíritas, no Centro Espírita Caminho da Luz, a quem pertence este canal no YouTube, nós temos companheiras que têm essa mediunidade. A mediunidade intuitiva, aqueles que têm a orientação e a notícia, vamos dizer assim, de fatos que poderão ocorrer, que irão ocorrer, na maioria das vezes, e cuja preparação, orientação e alguma providência antes do deslinde da situação, este médium possa fazer sempre com ética e respeito. As mediunidades, regra geral, são necessidades que nós trazemos para, mediante o serviço, ou seja, a contrapartida nossa, a gente reduza a situação de débitos contraídos em vidas passadas. Nós todos temos um histórico que efetivamente não é exatamente bom. Por conta disso, o grande Pai, misericordioso como é, nos aquinhoa com a mediunidade, dizendo: eu estou te oferecendo essa função no mundo para que você resgate débitos contraídos, auxilie as pessoas, intercambie entre o plano espiritual e o físico, melhore a sua condição sob todos os aspectos e, o mais importante, sirva na caridade, que é o sentimento por excelência. Dessa forma, meus irmãos, os médiuns têm considerável importância no mundo. Mas para tornar-se médium, para desenvolver a mediunidade, é necessário frequentar uma casa espírita. Desde a assistência fraterna, que é o ingresso natural de todos na doutrina espírita, onde as situações são avaliadas daquele que se submete a essa análise fraterna, passando depois pelos estudos regulares teóricos, o grupo do Evangelho, o estudo sistematizado da doutrina espírita, até chegar propriamente à prática mediúnica, e antes dessa o estudo sistematizado da mediunidade, um estudo específico de formação para os médiuns, vai um tempo razoável, mas não é nenhum absurdo. Dependendo do aproveitamento, do esforço que aquele que sinta em si as nascentes da mediunidade, o seu desabrochar, os seus efeitos, a eclosão dela, isto poderá ter um espaço de tempo reduzido. A mediunidade, quando manifesta-se, causa naturalmente um estado de pequena conturbação, por vezes tonteiras, por vezes sensações de ausência, de que a criatura, embora com os pés postos na terra, encontra-se deslocada espiritualmente para um outro prisma espiritual. E isso de fato ocorre. Nós mesmos, quando éramos ainda bem jovens, tivemos várias situações que a mediunidade passou a nos trazer. Experimentamos tonteiras, experimentamos náusea, muitas outras situações. Quando a gente vai, então, para a classe escolar do Espiritismo, a gente começa a entender e a educar essa mediunidade. Da educação é que surge o médium voluntário da casa espírita, aquele que vai trabalhar na caridade como servidor do Cristo redivivo, na direção de seus irmãos espirituais, mas também na direção dos seus irmãos encarnados, aqueles que estão ali
sempre nas casas espíritas e que são o público-alvo na Terra do trabalhador espírita. A condição da mediunidade deve ser, portanto, aquela de servir sem titubear, de aceitar com resignação, boa vontade e fraternidade a boa nova que se estatue naquele ser, para que o serviço em contrapartida se dê mediante o aproveitamento escolar na casa espírita, compreendendo todas as necessidades dos nossos irmãos de jornada. As casas espíritas que seguem ainda, mas não será por maior período, a contingência de funcionarem de forma bem limitada, logo estarão com os seus grupos e as suas classes escolares amplamente preenchidas por todos aqueles que assim desejarem. E nós reiteramos e reiteraremos sempre o convite feito no vídeo anterior. Se as mensagens que você vê aqui neste canal, que você nos dá a bênção de assistir, tocam-lhe o coração, se elas permanecem nele e dão algum norte na sua vida, é tempo de comparecer, tão logo isto seja possível, a uma casa espírita, fazendo-se aquele que precisa do serviço para, através dele, melhorar sua condição sob todos os aspectos. O médium, uma vez estatuído na casa espírita, precisará ter uma regular situação moral para seguir merecendo o amparo e o apoio daqueles espíritos que irão buscá-lo para comunicar-se. Necessário, portanto, que se tenha ética, que se tenha respeito, que se tenha o amor ao próximo, que é imprescindível à nossa tarefa cotidiana e à nossa vida de um modo geral, para que a gente siga merecendo o amparo e a condução desses espíritos que, na condição de irmãos nossos mais adiantados, têm por nós imensa compaixão. Dessa forma, se você tem algum sintoma de mediunidade, se você sente que alguém lhe fala aos ouvidos, se você vê a sua mão ter alguma necessidade de escrever algumas linhas que não são verdadeiramente suas, o convite está feito. Venha educar esta mediunidade. Estando ela já eclodida ou não, venha educar. Venha preocupar-se com a sua elevação moral e com a condição moral de todos aqueles a quem você puder alcançar. Muitos serão aqueles que estarão diante de você e que você poderá servi-los. Servi-los sempre com alegria e, sobretudo, com gratuidade. Nada, absolutamente nada, no espiritismo cristão é cobrado. Jamais, portanto, alguém pode sequer cogitar de que a mediunidade, mesmo sendo uma situação que aflora através de um componente espiritual, de uma glândula chamada pineal no cérebro, e que dá essa comunicabilidade, que pode cobrar alguma coisa por esse serviço. Se o serviço é fraterno na caridade, nada pode ser cobrado, jamais pode ser cobrado. Quem assim tentou, quem assim fez, responde no tribunal da terra e mais ainda responderá nos tribunais celestes. Mas isto não é para você. Para você está
a condição do serviço edificante, da boa vontade de externar aos seus companheiros de jornada os seus préstimos, de ver secar a lágrima num rosto em prantos, de ver brotar um sorriso naquele que amargurado encontrava-se. Esse é o nosso papel, esse é o nosso ofício. E dessa forma, e nesse métier, tudo nós devemos fazer. Estamos e estaremos sempre prontos nas casas espíritas para receber a você, amigo, amiga, irmãos, para desenvolverem-se, para educarem essas faculdades medianímicas que estão jazentes e que precisam aflorar para servir e amar. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.